desse nosso encontro, agora elevando os pensamentos, já ambientando. Vamos ouvir a mensagem que a nossa irmãzinha Denise vai ler. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, Fonte Viva, pelo Emmanuel. Capítulo 141. Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam, no quadro da luta cotidiana, os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando, na desistência do bem, combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda, amanhã o dia voltará ao campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho de seleção do Senhor, em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria. Porque, enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Graças a Deus. Graças a Deus, uma mensagem realmente já com muita coisa para nossa reflexão, muito ensinamento, graças a Deus. Agora vamos pedir a Márcia, então, para ler a mensagem do dia da irmã Sheila. Por favor, Márcia. Boa noite. A mensagem de hoje da irmã Sheila é pensar e querer. O homem foi capaz de desenvolver sofisticados radares para detectar presenças estranhas a longa distância, mas ainda não conseguiu estabelecer um sistema de vigilância em torno da própria mente. Todo pensamento estabelece uma sintonia. Pensando, a criatura interage sobre seus semelhantes, estabelecendo ligações conforme o campo mental que a envolve. Se a situação é gerada por pensamentos infelizes, estabelecem-se as presenças indesejáveis oriundas do plano extrafísico, consolidando assim o início de processos obsessivos que poderão aprisionar a pessoa em dolorosos processos de subjugação. Entretanto, cabe ressaltar que entre a abordagem do pensamento infeliz e a sua aceitação em nosso campo mental, há uma distância a ser percorrida. No mundo,
Pensamentos infelizes nos ocorrem a todos. Cabe-nos, porém, a devida vigilância para rebatê-los com o escudo do bom senso, a fim de que nossa vida interior se desenvolva em bases de equilíbrio desejável. Pensa com amor, e a luz do teu pensamento te iluminará por dentro. Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma mensagem da nossa irmãzinha Sheila. É sempre bom ouvir, também com muita informação, muito ensinamento para a nossa reflexão e muito ligado à mensagem anterior. Graças a Deus. Bem-vindos à casa de Francisco de Paula, a casa do amor. Aqui, onde encontramos tudo necessário para a nossa caminhada. A paz, a cura, o equilíbrio e o ensinamento que essa doutrina nos traz. Que nesta noite, aqui reunidos, nessa mesa de trabalho, com muito amor, fechando essa corrente de amor, possamos aproveitar ao máximo esse tempo que aqui vamos passar e aproveitar esse ensinamento. E teremos mais uma noite de ensinamento com o estudo do nosso amigo Marcelo. E após estarmos bastante fortalecidos, que possamos vibrar com muito amor, para levar a todos aqueles irmãos também necessitados, tudo o que estão precisando, o material, o espiritual, tudo. E ao final desse trabalhinho, tenhamos a certeza que somos dignos de participar da tua seara, Pai. Obrigado, Pai, pelo muito que o Senhor nos ama. Em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula e de todos esses amigos que nos amparam, damos como iniciada a reunião da noite de hoje. Vamos ouvir agora um trechinho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Capítulo 4. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o obtêm. Porque até João, todos os profetas, assim também como a lei, profetizaram. E se quereis compreender o que vos disse, é ele mesmo, Elias, que deve vir. Ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 11, versículo de 12 a 15. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Agora nós vamos mantendo os nossos pensamentos elevados e passar a palavra para o nosso irmãozinho Marcelo, que vai fazer o estudo dessa noite. Por favor, Marcelo. Obrigado, Proença. Boa noite. Antes de começar, bem antes, eu queria dizer que eu estou muito contente que eu estou vendo rostos conhecidos aqui na minha tela, rostos que eu não via há mais ou menos um ano ou pouco mais. Estou muito feliz mesmo. Então, o nosso tema de hoje é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E é interessante, né, porque a Lígia leu aqui algo do capítulo 4, né? E como é interessante que esse texto lido, ele dialoga, né, com o capítulo 2 também, né? Meu reino não é deste mundo. Aliás, hoje eu estava conversando, eu estava conversando com a Márcia mais cedo sobre isso, né? A codificação inteira é impressionante, porque de qualquer ponto da codificação, você encontra ligações com vários outros pontos da codificação. E isso de uma maneira tão clara, tão organizada, tão assim, simples e metódica, que é uma coisa impressionante. Então, nesse momento, antes de mais nada, eu queria prestar homenagem a Allan Kardec pela inteligência e pelo trabalho que ele fez. Assim, eu sempre digo, sem luz elétrica, sem internet, sem computador, né? e molhando a canetinha lá no tinteiro para escrever, né? Realmente um espírito assim muito além, né, do que a gente
que a gente consegue entender. Bom, então vamos lá. O capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Vocês vão me dar licença? Eu vou ler só o item 1 aqui, porque vou partir dele. É lógico, né? A gente parte do início, né? Normalmente é assim que se faz. Né? Então, tem lá assim, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos, és, pois, rei? Jesus respondeu, tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a esse mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. É interessante aqui porque nesse diálogo a gente percebe assim, Pilatos pergunta a Jesus se ele era rei a partir de uma perspectiva que Pilatos tinha de rei, né? Pilatos tinha uma ideia, um conceito de rei na cabeça dele, e ele pergunta a Jesus, você é rei? Jesus, obviamente, entende o que Pilatos está querendo saber, entende o raciocínio subjacente à pergunta de Jesus. Mas Jesus não dava mole, né? Então ele responde assim, olha, meu reino não é daqui, né? Se o meu reino fosse aqui, eu teria um exército para me defender, né? Então ele está querendo dizer o quê? Olha só, Pilatos, presta atenção, né? Eu não sou um rei temporal, eu não sou um rei de trono e coroa, como você está querendo saber. Entenda que o meu reino é outra coisa, é em outra dimensão da experiência da vida, né? Não sei, a história fica devendo para a gente o que Pilatos pensou ou sentiu com essa resposta. Mas a gente pode tentar imaginar algumas coisas, né? A gente pode tentar imaginar. Assim, vocês já notaram, eu tenho certeza que sim, que a humanidade sempre gostou da ideia de rei. Assim, a gente tem essa coisa, né? Da ideia de rei. É o rei do futebol, o rei da música, o rei da arte, o rei da poesia, o rei disso, o rei da cozinha, o rei da receita de feijoada. Sempre tem um rei de alguma coisa, né? Assim, porque o rei é aquela figura que tem um destaque, né? Tem um sobressai, assim. Durante muitos séculos, o rei foi uma figura que se inventou que ele recebia o poder dele de Deus, né? O rei era rei por vontade de Deus. Tanto que o crime de regicídio, ou seja, matar o rei, era um crime talvez o mais grave de todos, porque você estava matando uma pessoa que teria sido ungida por Deus para ser rei, né? Até que Napoleão vai ser coroado imperador da França, e na hora H, que o cardeal vai botar a coroa na mão dele, ele tira a coroa da mão do cardeal e coloca a coroa na própria cabeça. Como ele diz assim, eu me faço imperador, não é você que vai me fazer imperador, né? Esse gesto tem um significado político profundo na história da França e depois na história da humanidade, mas a gente não está aqui para tratar da história da França, infelizmente. Outro dia a gente pode conversar sobre isso, né? Então, assim, Jesus fala assim, meu reino, eu sou rei. Ele fala, como é que ele fala? Meu reino não é desse mundo, né? Aí o Pilatos pergunta, então você é rei? Ele fala, você o diz, você está dizendo isso. Então, qual é o reino de Jesus? Né? Que reino é esse? Né? Que rei é esse? Que poder é esse que Jesus tem? Porque, veja, ele fala assim, se o meu reino fosse desse mundo, meu exército ia estar aqui, ia me proteger, eu não ia ser aprisionado por ninguém. Pega a ideia, né? Então, não é desse mundo, meu reino não é desta natureza de reino. Mas, então, que rei é esse? Né? Ele não é um rei, então, como os reis da terra, né? É um rei de algum lugar no espaço?
O reino de Jesus está em algum lugar no espaço? Quando ele diz assim, o reino de Deus está dentro de vós, né? Então, onde está o reino de Jesus? E vejam, é o maior reino do mundo, né? Porque ele está em cada cabeça, cada espírito que vive no mundo. Então, é o rei que tem mais súditos, é o reino que se estende pela maior área, né? É o maior reino e é o maior rei, né? Assim, então, quando ele usa reino para Pilatos, ele está respondendo também conforme, como é que eu vou dizer, o contexto cognitivo que Pilatos funcionava na época, né? Aquele pensamento que Pilatos tinha na época. E qual era esse tipo de pensamento, né? Assim, o rei era uma pessoa poderosa, irada, iracunda, né? Como se diz, né? Assim, temperamental, muito parcial, que tinha seus preferidos e tinha os seus malditos, né? O rei tinha exércitos. Era aquele rei daquela parte da Bíblia que hoje em dia a gente chama de Velho Testamento, né? Era aquele Deus que a gente chama de Deus, né? No Velho Testamento, né? O Senhor dos Exércitos. Tem algum lugar lá do Velho Testamento, ou em alguns lugares, que Deus é chamado do Senhor dos Exércitos, né? Aquela visão belicista, né? Belicosa, que as tribos lá de Israel tinham, né? Que eles tinham essa coisa de guerrear, de combater, e eles tinham a ideia de que eles eram protegidos de Deus, né? Eram o povo escolhido, eram o povo eleito, né? Ainda tem gente que pensa assim em 2022, né? Aliás, tudo que a gente vai ver aqui, ainda tem gente que pensa assim em 2022. Então, assim, é bom para a gente notar, mas não desanimar, mas para a gente tomar consciência que a gente caminha aos trancos e barrancos, né? A gente vai indo assim, aos poucos, mas a gente vai chegando lá, né? Assim, naquele povo lá, né, na época que Jesus andou encarnado por aqui, né, tinha uma outra coisa, né, que era assim, uma coisa que a gente sempre se debateu e ainda se debate hoje em dia, né, que é a observância das leis de Deus, né? Mas agora, o que muda é assim, o que são essas leis de Deus? Que leis são essas? Lá naquele tempo, essas leis elas eram assim materializadas, vamos dizer assim, num código de costumes. Eu sei que aqui nessa sala, neste momento, tem alguém que saberia me dizer o nome do livro que diz todas aquelas coisas. Não comereis animal de pata fendida. Não sei, eu tenho certeza, estou olhando para a pessoa agora na minha tela. Mas, enfim, eu sei disso. Mas o problema é que eu não lembro, entendeu? Assim, minha memória é péssima para nomes assim. Mas, enfim, então, respeitar a lei de Deus era seguir fielmente aquelas coisas que estavam contidas naquele livro, né? Veja, de certa maneira, é muito fácil. De certa maneira, é muito fácil, né? Não vou comer carne de porco, não vou fazer não sei o que lá, vou deixar meu cabelo crescer aqui, se eu tivesse cabelo, né? Eu não sei como é que eram as pessoas que não tinham cabelo, como é que elas viviam naquela época, que jeito que elas davam. Mas, enfim, vou deixar meu cabelo crescer, minha barba crescer, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se eu for mulher, quando eu estiver menstruada, eu tenho que me afastar de todo mundo durante alguns dias, ou depois que eu tiver filho também tenho que ficar durante algum tempo sem contato com ninguém. Enfim, se eu ficar leproso, minha vida acabou, eu vou parar lá em algum lugar bem longe de todo mundo. Enfim, então eram leis que as pessoas seguiam, mas veja, aquela turma talvez precisasse de um negócio bem assim, preto no branco, bem mesmo. E sendo que dessas leis tinha muita recomendação também, como é que eu vou dizer, de saúde, né? De saúde, né? Porque assim, talvez o autor do livro não pudesse dizer assim, não come carne de porco, porque tem um verme lá que vai te fazer mal.
né? Ou talvez ele pudesse ter dito, se você for comer carne de porco, cozinha muito bem, para não correr o perigo de você pegar esse verme. Mas aí era muita complicação, entendeu? Aí era muita explicação, né? Muita explicação. E aí é melhor simplificar. E simplificam, veja, simplificam dizendo que isso é uma lei de Deus, né? Eu preciso fazer um parênteses aqui, né? Um parênteses bem contemporâneo. Existe um debate atualmente sobre como proteger os resíduos das indústrias, das usinas nucleares, que são coisas altamente radioativas, né? Como proteger através dos séculos, né? Como garantir que daqui a 3.000 anos alguém não vai chegar lá, vai falar, e o que é que tem aqui dentro? Tchum, abrir a porta e deixar escapar uma tonelada de radiação, né? Então, pessoas discutem, linguistas discutem e tal. E uma das propostas que foi feita seria construir um rito religioso que proibisse o acesso a determinados lugares, como uma coisa assim, uma proibição divina ou alguma coisa assim. Só que eu acho que agora isso não cola mais, né? Nós já somos pessoas inteligentes o suficiente para não aceitar uma proibição como algo é porque é. Mas, enfim, naquela época as coisas funcionavam assim, né? E veja, ainda tem muita gente que vive assim, né? Ainda tem muita gente que segue esses preceitos religiosos, que acredita que é isso aí mesmo. Mas veja, Jesus vem, e ele vai nos dar notícia de uma outra lei, né? De uma outra lei. Assim, essa lei antiga aí, se a gente não cumprisse, a gente ia ser vitimado, ou vitimado é uma coisa muito pessoal, a gente ia ser punido duramente por Deus. Deus ia nos castigar. E assim, então aquelas pessoas achavam, né, que quando acontecia um hecatombe, um terremoto, um negócio assim, era Deus que estava castigando, né? Quando tinha uma enchente espetacular, era um castigo divino, ou uma grande fome, ou uma praga de gafanhotos, ou alguma coisa desse tipo. O ser humano não tinha uma compreensão da natureza que tem hoje. Então, tudo aquilo que escapava à compreensão era algo divino, algo que podia ser uma punição divina. Mas aí vem Jesus e fala assim, olha só, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento à lei. E aí ele fala assim, ele já começa a falar de Deus como Pai. Ele já chama Deus de papai, nem de pai, ele chama Deus de papai, né? A coisa mais assim carinhosa e próxima entre um filho e um pai, não é? Ele já começa por aí, né? E ele começa a falar de amor, de tolerância, de paciência, de bondade, de perdão, né? Assim, Jesus andava com pessoas socialmente malditas, né? Eu gosto muito de lembrar que daqueles 12 mais próximos que seguiam ele, tinha um que andava armado, tinha um que era coletor de impostos, portanto era muito mal visto pela sociedade, né? Tinha gente de todo feitio, tinha gente de todo tipo, né? Assim, Jesus andava com mulheres, eu não vou dizer que Jesus andava com mulheres, Jesus falava com mulheres estranhas na rua. Ele parava para falar com mulheres estranhas na rua. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Se a gente for hoje lá em Israel, em Jerusalém, tem uns bairros na cidade que são habitados, que a galera mais ortodoxa do judaísmo mora nesses bairros, né? Se tiver 2, 3 homens conversando e alguma das mulheres que estão aqui parar e falar assim, por favor, eu queria uma informação, onde fica a rua tal? Vai ser como se você fosse transparente. Vai ser como se eu fosse transparente. Você vai ser solenemente ignorada, porque essa lei super antiga diz que você não pode falar com uma mulher na rua que não seja sua mãe, sua irmã, sua esposa ou sua filha. E Jesus falava, né? Jesus falava com todo mundo. Não tem isso, não, né? Jesus foi chamado de beberrão, festeiro e glutão. Porque, sabiamente,
né, Jesus entendeu que nas reuniões, né, onde as pessoas vão conversar, festejar, é um bom lugar para se conversar com as pessoas, né, para se falar de algumas coisas, quando as pessoas estão mais relaxadas, estão mais felizes, estão mais assim disponíveis para conversar, para ouvir. Então, tinha lá seus críticos, né, que chamavam ele de beberrão e glutão, vejam só, né, e festeiro, né? Então, Jesus era festeiro. Vejam só, ele nos traz, então, um novo enquadramento de uma religião, de um modo de viver totalmente soturno, aquela coisa sombria, medrosa, porque tinha um Deus que a qualquer momento ia me punir, ia me castigar e poderia me destruir. Ele me traz um outro Deus, né? Um Deus da alegria. Por que não? Vamos ser alegres. Vamos ser alegres. Vamos comemorar que estamos juntos, né? Vamos ser felizes. É isso que ele vem dizer para a gente. Vamos ser felizes, né? Então, a lei de Jesus não é a lei do medo, é a lei do amor. É simples isso, né? É tão simples que a gente complica tanto, que a gente gastou rios de tinta, a gente derrubou milhões de árvores para escrever livros e revistas e não sei o que lá mais, por uma coisa tão simples assim, né? E aí, Lígia, como você estava falando ainda agora, né? Vem uma parábola, a gente para e fala, meu Deus do céu, o que eu penso disso aqui? Jesus, por que você falou desse jeito? Você podia ter sido mais claro um pouquinho, não é? Mas, assim, posso te falar uma coisa? Não é, a dificuldade não está na parábola. Tem uma boa e uma má notícia, né? A boa notícia é que a dificuldade não está na parábola. A má notícia é que a dificuldade está na gente, né? Está na gente entender. Ou pode ser também uma boa notícia, né? Porque a partir disso a gente pode se encorajar um pouco e partir, né, para um esforço extra, caminhar mais uma milha, né, para chegar lá na compreensão. Assim, só para lembrar a vocês, né, que está lá na 621 do Livro dos Espíritos, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, né? Então, vejam só, o reino de Deus está dentro de vós. A lei de Deus está na sua consciência. Aí Jesus fala assim, quando você for orar, se fecha no seu quarto, porque Deus sabe o que se passa no teu coração. Que quarto é esse? É um quarto que nem esse que eu estou aqui? Ou é um quarto da minha mente e do meu coração, né? Porque se o reino de Deus está dentro de mim, na minha mente, na minha consciência, quando eu for orar, eu me fecho, eu me recolho na minha consciência e medito e oro, porque eu sei que Deus sabe o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que eu estou precisando. É assustadoramente simples. Assustadoramente simples, né? Mas Leonardo da Vinci disse uma vez, né, que o máximo da sofisticação é a simplicidade. Então, a gente, às vezes, fala assim, não pode ser tão fácil. A gente tem essa mania, né? Porque, assim, não, isso aqui não pode ser tão simples. Tem que ter uma pegadinha aí, uma letrinha pequenininha nesse contrato, né? E aí, a gente já está chegando no conceito lá da frente, né? Lá de trás. Aí Jesus vem falar da vida futura, né? Ele fala assim, eu vou preparar um outro lugar para vocês. Não fala isso? Ele fala, né? Eu vou preparar um outro lugar para vocês. Tem muitas moradas na casa do meu pai. Tem muitas moradas na casa do meu pai. Mas eu vou preparar um lugar para vocês. Eu vou mandar um consolador para vir explicar muitas coisas que eu não pude explicar ainda, né? Assim, e aí a gente começa a pensar, bom, ele vai preparar outro lugar para a gente, com certeza vai ser um lugar melhor do que esse, eu tenho que me esforçar para poder ir para esse lugar, né? Depende do meu esforço também, né? De eu compreender que eu tenho minha parte de um trabalho de fazer para ter condição de ir para esse outro lugar, que certamente que a gente sabe que está preparado, né? A gente sabe que está preparado, que já existe, né? Então, assim, ele quando ele fala para a gente da vida futura, né? Quando ele fala essas coisas todas, né? Quem não nascer de novo não vai ver o reino do céu, né? Assim, aí alguém pergunta, mas Jesus, um homem
depois de grande, vai entrar no ventre da mãe de novo, para nascer de novo. Gente, olha que ingenuidade, que raciocínio literal, né? Como é que eram as coisas naquela época, né? Como é que eram as coisas naquela época? Mas ele já foi dando, né? Jesus foi falando para os tempos, né? As coisas que Jesus falou são coisas assim que vão se estendendo pelo tempo. E conforme a gente vai ficando mais inteligente, mais esclarecido, a gente vai adicionando camadas de compreensão às coisas que ele vai dizendo. Então, assim, a gente vai percebendo cada vez mais a inteligência das coisas que ele diz, a inteligência de Jesus. Né? Porque, veja, é preciso ser muito inteligente para dizer uma coisa assim e essa coisa permanecer durante milhares de anos. É preciso ser muito inteligente para dizer uma coisa assim, né? Então, isso tudo tem a ver com a vida futura. Isso tudo tem a ver com um outro conceito de vida, exatamente com um outro conceito de vida, né? Com um outro modo assim de como eu vou levar a minha vida, como eu preciso me organizar na minha vida, para que eu possa ir assim desbravando esse caminho, que é o meu caminho, que cada um aqui tem o seu próprio caminho, e como eu posso ir desbravando esse caminho. E vejam, olha que coisa maravilhosa. Eu sou o autor do meu caminho. Meu caminho não é ditado por ninguém, nem por Deus. Nem por Deus. Vejam, a coisa é tão inteligente que as regras básicas do jogo estão na minha consciência, as leis de Deus. Agora, como eu vou usar ou não usar, como eu vou aplicar ou não aplicar, como eu vou me examinar ou não, compete a mim. Porque esse é o verdadeiro conceito de mérito. Porque quando eu chegar lá no mundo celestial, quando eu for um espírito puro, eu terei me transformado num espírito puro. Ninguém me transformou num espírito puro. Eu terei conquistado, eu terei percorrido todo esse caminho, todas essas etapas para chegar até lá. E isso não vai ser uma coisa que apenas vai me transformar num espírito puro. Isso vai ser algo que vai me capacitar a tutelar outros espíritos que estão no caminho, a acompanhar outros espíritos que estão percorrendo o mesmo caminho que eu já terei percorrido e que sei muito bem quais são as dificuldades, quais são os tropeços, quais são as necessidades. Então, eu vou estar apto a acompanhar e a, quem posso dizer assim, ajudar outros espíritos. Mas isso depois de eu ter percorrido o meu processo e cada um de nós aqui também, né? Porque a gente tem que saber o seguinte, existe uma solidariedade no universo, né? A gente não vai chegar lá no mundo celestial e ficar naquele conceito antigo de anjinho sentado na nuvem tocando harpa, sem fazer absolutamente nada por toda a eternidade, né? Deus nos livre disso, né? Assim, Deus nos livre disso. Não existe aposentadoria, né? Então, quem pensa que existe aposentadoria para Deus pode tirar o cavalinho da chuva. Como dizia Mileco, com Jesus não tem aposentadoria e o salário não atrasa, né? Então, assim, é por aí. Bom, então é isso. A gente não pode esquecer da vida espiritual, né? Porque quando Jesus nos fala assim, olha, não, aquele Deus não é aquele Senhor dos exércitos vingativo, mal-humorado, bipolar. Não, Deus é papai. Deus é nosso pai, é nosso amigo. A gente pode chegar para ele e conversar com ele. Não tem medo, não. A gente pode chamar ele de você. Papai, você, não sei o que lá. Não tenham medo, não tem problema. Aí, mas quando Jesus diz isso, ele está dizendo assim, olha, então, já que a gente já sabe que pode fazer assim, a gente ganhou também uma responsabilidade, né? Que é a responsabilidade com a nossa vida espiritual.
Certinho? Certo, perfeito. Não se apavorem, não se turbe o vosso coração, né? Crede no Pai, crede também em mim. Então, tudo bem, é assim, vamos em frente, né? Eu vou mandar um consolador para ajudar vocês. Vocês não vão ficar sozinhos, né? E aí, assim, a gente tem que lembrar que assim, a gente tem os nossos irmãos, né, que pensam que tudo começa e tudo se encerra aqui, né? A gente tem pessoas que não conseguem aceitar, não conseguem entender ou não querem, ou têm dificuldade de entender que existe algo além disso, né? Que tudo seria muito injusto e muito efêmero e muito se a gente fosse um simples acidente, né? Se a gente fosse apenas o espermatozoide mais esperto, né? A gente é muito mais do que isso, não é verdade? A gente é muito mais do que isso. E é interessante até porque os biólogos dizem, antigamente se dizia que o espermatozoide que nadasse mais rápido, que chegasse primeiro, era o que fecundaria o óvulo. E parece que não é bem assim, não. Parece que existe uma chave química qualquer que o espermatozoide que consegue entrar e fecundar o óvulo é o espermatozoide que apresenta alguma definição química lá que permite abrir essa chave. Olha que coisa interessante. Então, pode ser que ele não seja nem o primeiro a chegar. Ele pode ir lá devagarzinho e tal. Aí, quando ele chega, pronto, nasceu um Marcelinho. Vejam vocês, né? É tudo muito, muito legal, né? Tudo muito assim. Bom, desculpa a brincadeira, gente. Mas, então, eu trabalhei com uma pessoa que ela se dizia ateia. Era uma moça inteligentíssima, assim, uma das pessoas mais competentes profissionalmente que eu já vi na minha vida. E aí houve um problema muito sério na família dela, um desencarne de uma pessoa que ela amava muito. Ela sofreu muito, muito mesmo. E a gente era bem próximo no trabalho, o nosso trabalho era praticamente em dupla, né? Vamos dizer assim. E assim, eu vendo aquele sofrimento todo, né? E assim, eu não sou a pessoa que faz proselitismo. Eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Mas eu vendo aquele sofrimento todo, e assim eu falei para ela, fulana, olha só, eu teria algumas coisas para te dizer. Mas eu não sei se você gostaria de ouvir. Se você quiser ouvir, ou se um dia você quiser ouvir, conversar, eu estou aqui e tal. Ela sabe que eu sou espírita, ela falou assim para mim, não, Marcelo, tudo bem, não quero não, tá? Não quero não. Então tá bom. Nunca mais falamos nisso. Mas eu, francamente, me entristecia, não sei se é essa palavra, de ver aquele sofrimento que nunca passava, sabe? Ver aquele buraco que se abriu e que nunca era preenchido com nada. E que deixava a pessoa num desalento tal, porque o nome disso é desalento, né? Deixava a pessoa num desalento, porque é uma ferida que não ia cicatrizar. Não naquele momento. Vai cicatrizar um dia, mas não naquele momento. Podia botar um band-aidzinho, entendeu? Que ajudasse, mas nem um band-aidzinho, sabe? Então, tudo bem. Assim, é duro, né? É duro a gente acompanhar de perto um processo desses. É por isso que a gente ainda não tem maturidade para ser anjo guardião de ninguém, né? Por enquanto, a gente precisa de ser socorrido. A gente não está em condições de ajudar ninguém. Nem lá no mundo primitivo a gente tem condição de fazer isso, né? Então, a gente só já fechando, né? A gente pensa assim, o reino de Jesus não é desse mundo. Não é desse mundo, né? Assim, ele está na cabeça da gente, está na consciência. O reino de Deus está na nossa consciência, né? Quando Jesus fala meu reino, a gente lembra também, né, que eu e o Pai somos um só, né? Meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, né? Aí, mais uma dica para quem pretende se aposentar, né? Assim, enfim. Então, o reino de Jesus não é deste mundo. Ele pode estar neste mundo distribuído dentro de nós,
né? Porque o reino de Jesus não é um reino diferente do reino de Deus. É o mesmo, é a mesma coisa, é a mesma lei, né? É a mesma imersão, vamos dizer assim, nessa harmonia que Deus criou, né? É a mesma imersão. O convite é assim, a gente entender isso e tocar dentro dessa harmonia, né? É como se fosse assim, a gente vai tocar numa orquestra. Então a gente tem que entender qual é a harmonia da orquestra, qual é o conjunto, qual é o nosso lugar naquilo tudo, qual é a nossa parte, quais são as regras que a gente precisa seguir, né? Quais são os conceitos que a gente tem que compreender. E quando isso acontecer, a gente então vai estar perfeitamente integrado nessa grande harmonia que é o universo, né? A gente vai, como diz lá no Livro dos Espíritos, a gente não só vai ver, mas vai compreender Deus, né? E aí a gente vai entender este reino, que é o reino de Jesus, que realmente não é deste mundo, porque não é um reino material. E se fosse um reino material, seria um reino muito passageiro, assim como o reino de Pilatos e dos Césares e não sei o quê, foi passageiro e acabou, né? Hoje está só nos livros de história e em algumas ruínas espalhadas pelo mundo. Não é isso? Então, esse reino não se transforma em ruínas, mas está espalhado pelo mundo. Minha gente, é só isso. Muito obrigado a vocês por terem me ouvido com uns rostinhos tão simpáticos. Obrigado, viu? Nós é que agradecemos, Marcelo. Estávamos com saudade do seu estudo, dessa maneira como você coloca as coisas, realmente, muito material para a nossa reflexão. Você falou algumas coisas que a gente tem que refletir, né? Quando você diz que nós gastamos muito papel, muita tinta, escrevendo também as nossas leis, e nós estamos passando por esse momento difícil exatamente por nós não estamos obedecendo a nenhuma das duas, nem a lei de Deus, nem a lei dos homens, e estamos passando esse momento difícil. E quando você falou aí desse meu pai não descansa, né? Que o reino de Deus realmente não é daqui, mas esse sistema previdenciário que você falou aí, esse sistema previdenciário é diferente. Ele tem um tempo de contribuição que é infinito, onde a parcela é o amor e a caridade. Muito bem colocado para você, inclusive o templo, quando nós vamos orar, é o nosso interior. Então, isso foi muito bom, muita coisa para a nossa reflexão. Muito obrigado, Marcelo. Feliz de estar com você essa noite. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Mantendo nossos pensamentos elevados, bastante tranquilos. Depois de ouvir tanto o nosso irmão Marcelo falando da figura de Jesus, lembrando daquele olhar terno de Jesus, onde, como disse o Marcelo, dava atenção a todos, e pedindo a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, que de nossas mentes e corações emane todo aquele amor para chegar ao próximo, que nesse momento tão necessitado de tudo, do material, do espiritual, mas na certeza, Jesus, de que teus exércitos já estão na rua nesse momento, atendendo a todos. Nós pedimos que eles tenham força, coragem, fé, não percam a esperança, que tudo passa, como nos dizia Chico Xavier, tudo passa. Jesus, governador desse planeta, Jesus, equilibra essa turba desse momento, esse momento turbulento que estamos passando. Toca a todos, toca, para que haja aquele momento de amor, onde todos sejam tocados, entendam a tua mensagem e haja união tão necessária nesse momento. Ismael, governador do Brasil, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Ismael, imaginamos a luta que está na espiritualidade, mas temos certeza
Que todos esses irmãos, essa dedicação, também toque a todos aqui os nossos irmãos, toque a todos nós aqui no Brasil. Essa pátria realmente maravilhosa. Que haja entendimento, que haja união. Doutor Bezerra de Menezes, doutor Chapeau Prévost, doutor Miguel Couto, doutor Oswaldo Cruz, doutor Dias da Cruz, doutor Ciríaco, doutor H. Irmã Sheila, irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e Mãe Maria. Cobre com teu manto de amor todos os irmãos enfermos da terra, onde eles estiverem. Toca todos para que se recuperem. Irmã Sheila, irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá e Mãe Maria. Cobre com teu manto de amor os nossos irmãos que estão em situação de rua. Nesse momento ainda mais difíceis, proteja-os da doença, da violência. Jesus, nessas noites frias, chegue a eles o alimento, aquele cobertor, a roupa. Aqueça todos, toca todos. Todos esses que nossas mentes estão indo. Toca todos eles, protege-os. Mentalizemos nossos lares, cômodo a cômodo. Sejam retirados todos os miasmas, nossos locais de trabalho, transformando nossos lares de trabalho em locais de amor, união, entendimento. Nós te pedimos finalmente, mas com muito amor, com muita união agora, te pedimos pela nossa casa, a casa de Francisco de Paula. Une essa casa, Pai. Essa casa do amor. Intui seus médiuns, dirigentes, todos os trabalhadores, para que possamos saber dar um passo atrás, dar um passo à frente na hora certa. Nos unirmos e levarmos essa casa ao lugar que ela merece e cada vez mais fortalecida. Esteja sempre de portas abertas para nos receber nos nossos momentos de aflição. Obrigado, Pai, pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que assim seja. Márcia, por favor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amado de infinito amor, de bondade e de misericórdia. Amado Mestre Jesus, nosso guia, nosso modelo, nosso companheiro. Francisco de Paula, os mentores da nossa casa amada. Nós aqui estamos para pedir o olhar misericordioso de nosso Pai sobre todos esses irmãos que se encontram no plano espiritual, necessitando do amparo, necessitando do esclarecimento, necessitando do conforto. Que todos esses irmãos que estão desencarnando neste momento possam encontrar ao lado desses benfeitores espirituais, desses amigos dedicados, a paz, o equilíbrio e a força necessária para compreender sua situação, para estar com o pensamento em Jesus, para perceber a necessidade do crescimento, do perdão, do afeto, que eles recebam todo o nosso carinho, todo o nosso amor e a nossa vontade, o nosso desejo, que encontrem a paz. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, que assim seja, Senhor. Adilson, por favor, faz a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus,
a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, Senhor, pela tua paz, pelas orientações amorosas que recebemos na noite de hoje, pela alegria de viver, pelas oportunidades de aprendizagem de trabalho, por todo amparo que temos ao longo de nossa jornada, recebendo de ti, através desses amigos espirituais que estão nos acompanhando hoje e sempre, ativando as nossas esperanças de melhor entendermos o teu Evangelho. Muito obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula, de todos esses amigos que nos permitem realizar esse trabalhinho, damos como encerrado a reunião da noite de hoje, suplicando ao nosso Pai que possamos levar a todos todo esse ensinamento que essa doutrina nos traz. Obrigado, Pai. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que assim seja. Agora nós vamos ouvir os recadinhos da Márcia. Por favor, vamos prestar atenção. Boa noite a todos, mais uma vez. Apenas para lembrar aos irmãos que a gente está circulando as reuniões públicas que estamos realizando de forma presencial, né? Nós temos terça-feira, 9 da manhã, 15 horas, 20 horas. Quarta-feira, 9 horas, tanto no segundo andar quanto lá no refeitório, no Recanto de Sheila, para pessoas com dificuldade de locomoção. Quinta-feira, às 15 horas e às 20 horas. E na sexta-feira, às 17. Domingo, às 15h30. Tá? E uma nova sessão vai começar agora em julho, no dia 22, que vai ser na sexta-feira, às 15 horas, tá bom? E agora, o horário da sessão virtual do Francisquinho, que de quinta-feira sofreu uma alteração. Ele passou de 19 horas para 19h30, que é o horário original, tá bom? A sessão de segunda-feira continua no mesmo horário habitual de 8 da noite. O atendimento fraterno está funcionando nos horários das sessões públicas, sempre começando uma hora antes do início das sessões, tá? A gente convida os irmãos a se tornarem sócios da congregação, auxiliando com qualquer valor, e, principalmente, o Lar de Francisco, tá? Onde nós temos os nossos vovozinhos. E a gente convida os irmãos médiuns para se tornarem voluntários, fazendo parte da equipe do atendimento ao médium enfermo. Conversar com esses irmãos que deram tanto por nossa casa, né? Os interessados devem entrar em contato com o Mário, telefone 988999931. Atualmente, a gente não está fazendo as visitas presenciais, claro, mas a gente planeja começar essas visitas o mais breve possível. A gente está conversando com eles por telefone, a gente sempre liga para saber deles, etc. A gente também está com as nossas campanhas de enxovais de bebês, das cestas básicas, para o Lar de Francisco. A gente está com a campanha do agasalho, da campanha do cobertor, né? Então, essas campanhas a gente está divulgando nos grupos de WhatsApp, tá bom? Para não ficar muito cansativo repetindo. Mas, se o irmão vai até a congregação assistir às sessões públicas presenciais, se quiser levar um alimento não perecível, se quiser levar alguma uma fralda descartável, alguma coisa para o Lar de Francisco, ou ajudar com o enxoval dos bebês, a gente agradece, as mamães agradecem, os vovôs agradecem, e os nossos assistidos agradecem muito. A gente agradece a vocês por todo o apoio, todo o amparo que a gente recebe mensalmente. Sem os nossos frequentadores, sem os nossos médiuns, a gente não conseguiria levar à frente tantas obras de assistência que a gente tem,
né? E a gente tem bastante, viu? A gente atende a muita gente. A gente tem como norma não deixar ninguém sair da congregação sem alguma coisa. Mesmo que não seja cadastrado, se alguém chega lá e pede, a gente doa, tá? Então, muito obrigada. Sempre que puderem, a gente agradece qualquer tipo de ajuda. Boa noite. Obrigado, Márcia. Esses pedidos que a Márcia faz, eles são muito importantes para nós. Seja qual for, se você puder colaborar financeiramente, nós aceitamos, ótimo, qualquer importância. Se você puder levar um cobertor, tenha certeza que ele vai ter um destino, principalmente nessa época. Nós estamos com um número de irmãos desabrigados assim ao relento, pessoas em situação imenso. Talvez as pessoas não façam ideia. Se você puder levar uma camisa, uma meia, nessa época, para eles é muito importante. Quem tiver um gorro também pode levar. Tudo é bem-vindo. E, mais uma vez, nós agradecemos do fundo do nosso coração toda a colaboração dos senhores.